Escuta audiolivres, literatura, corpo e acessibilidade. Um projeto do Centro de Formação em Artes da UFSB. Apoio: PROCIS, Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social. Árvores Altas, Sinara de Araújo. Belo Horizonte e afins, 1999-2009. Andava de prancha em prancha, com lentidão e prudência. Sentia as estrelas em volta da minha cabeça, em volta dos meus pés, o mar. Não sabia que o passo seguinte seria o derradeiro, o que dava ao meu andar esse porte precário que alguns chamam experiência. Emily Dickinson. Prólogo. A rã, para Francis Ponge. Lutemos para que a coitadinha se desenrole pelos espaços do poeta, para que sua carne estabeleça os limites dos pés e das mãos, para que seu ínfimo salto retire o coração do medo, e para que o poeta solte, enfim, aquela asinha. Lutemos, mesmo sabendo que tudo isso teria sido em vão se não fosse a rã encontrada antes. A que achei perto do espelho, um pouco espremida entre a parede e a pia do banheiro. Aquela tão real, tão velada, a menor das rãs, a última, a sozinhazinha, que nunca seria tocada pela mão humana. Não sabia ainda da existência do poeta. Não sabia nem mesmo que outra língua pudesse ser falada ou escrita. Acredito que não soubesse sequer que existisse a escrita. Quantos anos eu teria? O tempo mitiga a dor e toma nos braços copas de árvores ainda pequenas. Entretanto, houve a rã, uma esquálida e irrevogável rãzinha tão frágil e destemida, capaz de me ver entrando sem reservas, banheiro adentro. Houve a rã que não sei por qual espécie de experiência eu soube que, mais de muitos anos depois, a encontraria escrita no poema de uma língua estrangeira. Soube ali mesmo. Soube ali parada, com os dentes de leão ainda frescos na boca. Soube que aquele encontro raro era apenas o início do árduo caminho até o alfabeto. Eu não a deixei fugir. Ficamos as duas imóveis, retendo todo o sangue na parte superior dos olhos. Ela com seu sangue gélido verde, eu com meu sangue escasso, herdado dos avós. As duas declarando um amor absoluto por qualquer orifício por onde nos fosse dado fugir. Como eu podia saber, naquela inércia daquela pouca idade, que aquele era o encontro da vida inteira? Como pude reconhecer, sem nenhum intervalo, que aquela anfíbia, quase desagradável, seria a única capaz de me fazer respirar quando lesse em voz baixa aquele poema? Sempre tive medo de escrever, por isso ninguém soube quem teria soltado os sapos rugosos que aguardavam um desenlace na bancada de mármore do laboratório. Os garotinhos, que esperavam ansiosos na fila para analisar minuciosamente a anatomia canha daqueles anuros, nem repararam nos bocejos tensos e longos que a garota séria de óculos teimava em repetir. O professor, com risinhos nos olhos, baixava-se lentamente tentando encontrar pelo chão de pedra alguma pista dos pobrezinhos. O medo de escrever, se não me impediu de atuar em saudade e reverência ao primeiro encontro grave de minha vida, impediu-me de contar para a melhor amiga
mesmo que em voz baixa, o paradeiro dos sapos verdes musgo. O professor, em seus pensamentos compactos, não compreendia o desaparecimento dos sapos já mortos, apesar de não saber se eles teriam de fato qualquer relação com a rã etérea da origem. Eu sabia que a salvação independe da morte. Naquela época, contudo, não conhecia, em linguagem grafada, a rã do poeta. O medo de escrever era tão agradável quanto os passeios de bicicleta e as 5 Marias nos saquinhos de areia. Portanto, enterrar sozinha mais de 9 sapos pesados e fedorentos deu-me a oportunidade de intuir o meu destino. Nada me daria o esquecimento da rã. Durante 23 anos, o enterro dos sapos deram-me de fato um alívio indefinido. Os passeios de bicicleta, um alívio ansioso. As 5 Marias, um alívio cansado. Até a madrugada de hoje. Encontrei o livro caído atrás do armário da cozinha. Fiquei atônita e estalei todos os dedos, mas não creio que era por reflexo daquele encontro da infância. Era como se a sombra de nós duas, a minha e a da rãzinha, estivesse esperando atrás do espelho gelado para conhecer, antes de todos, a caligrafia do poeta. Era em francês, um livro velho, de capa dura, de miolo amarelo e meio carcomido pelas traças. Recolhi, em minha surpresa, o ritmo descompassado daquela outra língua. Nunca consegui recolher, entretanto, o ritmo descompassado daquela outra arte. Uma rã nas mãos do poeta e o meu medo salta pela boca. Espasmos involuntários nas pálpebras e a lâmpada que oscila em minha direção impedem-me de ler o último verso. Era eu, aquela pequenina ali, com o coração palpitante, pronta para ser arremessada ao chão? O chão ilimitado devolvia o medo aos que têm medo. Era eu, aquela pequena ali, toda estirada nas mãos angulosas do poeta? Eu dentro do banheiro, a rã dentro do banheiro, o poeta estabelece as distâncias, agarro-me à exigência do tempo, devolvo, em pequenos golpes, o acaso a seu desenho. Então o poeta também teve sua rã. Isso fazia com que eu reconhecesse que a rã, a pequena, seria sempre a mais forte de todos nós. Elazinha, tão anterior ao desenho da linguagem, tão anterior à extremidade meiga da língua. Depois do tempo imóvel, depois que nós duas compreendemos que não nos seria dado fugir, a rã saltou 3 vezes, escolhendo o caminho mais distante de meus pés e meteu-se no ralo mal tampado. Eu permaneci ali, todo o tempo, todo o dia e a metade da noite, imóvel. O que fazer com aquele acontecimento extremo? Até que minha mãe, notando a ausência de um dos muitos filhos, resolveu gritar meu nome pela vizinhança. Como eu não sabia por qual orifício a rã captava os ruídos da voz, com muito medo de que os berros prejudicassem nossa amizade começada, deixei a pequena escondida atrás da pia, do banheiro escuro, e fui correndo pela grama silenciar aqueles sons. E o poeta? O que fez o poeta para receber tantas agulhinhas nas mãos? Para segurar aquele corpo gosmento, para desenhar sem temor aquelas letras e a chuva. Nem mesmo o poeta foi mais forte. A rã verdadeira, a rã pequenina, a rã escrita,
A última rã de pálpebra enrugada saiu ilesa pela grama mole, sem saber que um dia eu seria obrigada a ler aquele poema. Eu seria obrigada a contar que a rãzinha do meu banheiro não permaneceu no ralo por muito tempo. Eu mesma, em minha imobilidade, vi quando seu corpo miúdo, cheio de gotículas de água suja, se desprendeu do ralo em incontestáveis pulinhos. Ela voltava para o canto descalçado, ao lado da pia, onde não poderia esconder-se muito bem. Foi também por isso que não queria deixá-la quando as pessoas ingênuas chamavam meu nome. Tranquei com a chave reserva o banheiro dos fundos, visitava a rã todos os dias. Disse para o meu irmão o óbvio de ter perdido a chave outra vez. Nosso cachorro, no 16º dia, apareceu com uma nódoa estranha, verde pálida na boca, mas seguramente não era a rã. Corri sem fôlego até o banheirinho dos fundos. A porta estava entreaberta. Ela não estava lá. Ela não estava lá perto da pia. Impossível escrever todos os raciocínios que se embolavam em minha cabeça tenra. Senti um certo enjoo e contei até 34. Eram todos os números que eu sabia, saltando alguns como o 16 e o 9. Resolvi confessar a meu irmão partes da história. Ele não acreditou. Saiu andando e foi fazer experiências com folhas secas. Hoje, não tenho dúvida de que a rã escapuliu. Sei disso porque ela invadiu as tintas do poeta. Mas sei também porque ninguém seria cruel o bastante para me fazer ver as nódoas na boca do cachorro se aquele fosse o resto do corpo pardo da minha rã, mesmo acreditando piamente que a mais pura das rãs voltou depressa para o riacho. Não aceitei a comida cara que serviam naquele restaurante perto da serra. Tive novamente um pequeno enjoo, mas meu raciocínio adulto entressonhou um bebê no útero. Trouxe minha mão direita para o colo e escrevi na pele, apenas com os dedos, o último primeiro poema. Não comi nada. Ninguém reparou no movimento ininterrupto de minhas mãos. Talvez, se não tivesse encontrado nessa madrugada o livro velho, eu teria deixado esquecida essa mania tão mordaz de usar os punhos para recordar cenas opacas. Somente preciso ainda confessar. Fui obrigada a fazê-lo. Escrevi em homenagem, mas também por vergonha. Era necessário esclarecer minuciosamente a dor escondida da rã. Quando aprendi a escrever, percebi quanta dificuldade a letra R me traria. Não soltei, como poeta, a coitadinha. O medo da escrita permanece comigo, atado em minhas mãos pouco firmes, que nunca seguraram com presteza o lápis. Ouro Preto, Rua da Ponte, 2001.